Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Piovan, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando, o podcast da Ensaio Lab, que a nossa ideia básica aqui é a gente prototipar ideias, prototipar formas de pensar o nosso futuro e chegar um pouquinho mais próximo do futuro que a gente deseja ou do futuro que é mais conveniente para nós. A gente está aqui numa série conversando com várias pessoas que hoje estão no cenário da inovação aqui no Brasil e eu estou muito feliz de receber o Thiago Gringon aqui com a gente para a gente ouvir um pouquinho sobre o Thiago. Enfim, Thiago, professor, Thiago, professor da criatividade mística, o que eu achei genial, ministra aulas de criatividade e inovação na SPM, combinando design, neurociência, entretenimento, para a gente instigar a singularidade de cada pessoa por meio da criatividade. Nossa, que briefing lindo que eu recebi! Thiago, primeiro, obrigado de novo. Enfim, se apresente para quem está ouvindo a gente. Nossa, eu acho que você me introduziu muito bem, inclusive vou te contratar para me introduzir em todos os eventos. Não, eu fico muito honrado de poder falar, eu acho que é um reconhecimento de todas as madrugadas que a gente não dormiu, estudando e tudo mais, e um reconhecimento, não é nenhum, eu acho que também é um reconhecimento, mas é um voto de confiança para as loucuras que a gente acredita e quer conversar, que a gente já estava conversando nos bastidores. Então, agradeço muito o convite e bora fazer essa galera que está ouvindo a gente refletir um pouquinho. Legal. E já falo logo de cara, façam terapia. Eu sou muito Se você ainda não faz terapia, eu super recomendo buscar ajuda. Às vezes algumas mazelas, algumas angústias da vida, a gente precisa de um ponto de vista externo. E a terapia ajuda. Eu sou muito entusiasta. Então, se alguma coisa bater muito no seu coração, aí põe aquela música no fundo, né? Se alguma coisa te incomodar num nível muito profundamente que você não consegue lidar sozinho, entre em contato com a equipe da Ensaio, a gente vai te ajudar, a gente pode indicar várias terapeutas, várias linhas, para realmente você dar esses próximos passos, porque o que a gente vai falar hoje, com certeza, vai quebrar alguns paradigmas ou vai expandir pelo menos um grau da percepção da galera sobre o próprio mundo delas. Inclusive, temos terapeutas na nossa equipe aqui da Ensaio. Juro. Tudo planejado. Tudo planejado. E aí você pode entrar no nosso site, colocar um cupom de desconto, né? Porque, claro, isso é uma campanha. Fala, eu ouvi o podcast com o Gringon e eu preciso de um psicólogo. Gringon, me fala uma coisa. Eu estou muito interessado para saber sobre o nosso tema central, que é fobias criativas. Uau. Enfim, eu sou um teórico chato, eu adoro, enfim, eu sou da área dos chatos do livro, e eu quero entender um pouquinho mais como é que você define fobia criativa. Eu acho mesmo, porque eu não necessariamente eu fui tão a fundo, que eu conheço esse termo. Ele veio como resultado da minha pesquisa na pós-graduação em neurociência. Eu fiz neurociência aplicada à educação, então a minha neurociência é comportamental, não necessariamente anatômica. O que isso significa? Eu analiso como o cérebro responde aos estímulos do ambiente. Ou, no caso da minha linha de pesquisa, que são fobias criativas, é como o cérebro entra em um estado de estresse tão grande que ele trava, ou que ele dá branco. E aí, fobia criativa reúne todos os transtornos ou todo o espectro que a gente pode falar do medo de você criar alguma coisa, do medo de você dar uma ideia numa reunião,
ou no medo de você pegar uma folha em branco e começar a desenhar, começar a escrever. Então, tudo que envolve, de certa forma, o medo de você se expressar criativamente, eu chamo de fobia criativa. E aí isso pode ser desde você colar um post-it na parede com uma ideia que você acha que é a mais boba, até você implementar aquele projeto que está na sua gaveta, que você acredita, só que você acha que o mundo vai te julgar por ele. Então existe um espectro bem grande do que é esta fobia criativa. Eu estou pensando em várias perguntas, mas uma que me fica muito na cabeça é: a gente tem que desbloquear ela? É um dever nosso desbloquear ela? Não? O que a gente faz com uma fobia criativa? Eu acho que antes da gente entender o desbloqueio, a gente tem que entender o medo. E aí eu gosto de deixar referências bibliográficas. Por favor, sou um professor, gostamos de deixar referências bibliográficas. O primeiro é uma animação, é o Divertidamente, da Pixar. Eu acho que também todo mundo que faz aula comigo, ou minimamente já assistiu 3 vezes. E aí tá aí uma coisa que a gente já pode fazer, uma sessão aberta. A gente só tem que ligar na Disney para ver se a gente pode fazer isso. Mas uma sessão comentar. Disney patrocina a gente, por gentileza. Do porquê. O grande ganho do Divertidamente foi ensinar para a gente a dar nome para as emoções que a gente está sentindo, para a gente entender o que está acontecendo dentro do nosso cérebro. Uma dessas 5 emoções chaves é o medo. O medo tem 2 grandes poderes. Um deles é fazer com que a gente não morra, ou seja, ele faz com que a gente mantenha a nossa sobrevivência, o nosso estado principal. E o segundo é fazer com que a gente se impulsione frente a novos desafios. O medo vai encadear a adrenalina, que é esses grandes desafios, seja descer uma montanha russa, seja entrar numa caverna oculta ou escura. Entender o medo vai nos ajudar a entender que eu tenho ou não que desbloquear a minha criatividade. A gente nasce criador e se torna criativo. Ou seja, a criatividade vai fazer parte da nossa vida desde quando a gente nasce até a gente morrer ou pós-vida, para quem acredita. Isto posto, a gente precisa muito mais entender os nossos medos e não combatê-los. Ou seja, não necessariamente a gente tem que desbloquear nada. A gente só precisa deixar as coisas fluírem. Quando a gente bloqueia, ou quando a gente tem uns brancos, ou quando a gente não consegue fluir, não necessariamente a gente está com medo, ou a gente está com algum receio de algum outro aspecto. E aí é muito mais importante entender por que você se colocou esse bloqueio, ou por que você está se sentindo bloqueado, do que combater isso tudo. É muito mais aprender a conviver com medo, a conviver com esses aspectos mais sombrios, mais ocultos seus, e fazer com que eles te deem a força e que te impulsionem criativamente. Então, eu compreendo a palavra desbloquear a criatividade, só que esse desbloquear não significa que é um rio que está barrado. A criatividade está fluindo. Só que em alguns momentos parece que ela engasga. E aí não é tirar essa pedra, é entender por que aquela pedra entrou. Porque ela vai entrar de novo. E aí quando a gente fala de ampliar a consciência criativa, é entender que o medo sempre existirá. E você aprendendo a lidar com ele, ele te assusta menos. E aí, segunda referência, também Pixar. Pixar patrocina a gente. Que é Monstros S.A. Monstros S.A. começa com os monstros assustando a gente. E aí chega em algum momento que eles começam a perceber todo este poder, só que existe o ponto, né, de virada, já dando spoiler para quem não assistiu de Monstros S.A., né, fica muda. Mas que a força principal é com que o monstro vá fazer com que aquela pessoa ria, vai fazer com que aquela pessoa impulsione um lado criativo dela. Então o medo, ele tem esse poder de jogar a gente para frente. Só que, aí a gente já entrando para questionar o sistema educacional tradicional,
nos ensina que o medo é algo errado, é algo a ser combatido, é algo a ser deixado de lado. E quanto mais eu coloco as coisas neste lugar de vulnerabilidade, de guardar na caixinha e não olhar, mais vai comprimir, vai chegar uma pressão e o negócio explode. E aí eu posso me sentir mais vulnerável, com mais medo de dar uma ideia numa reunião. E às vezes aquela ideia que você tem medo é exatamente a ideia que vai mudar o rumo do projeto. Eu vou sair do roteiro, tá? Ai, Tinha um jura? roteiro? Nossa, na segunda pergunta já saímos do roteiro. Assim, é muito interessante o que você está falando, porque sempre quando a gente tem um bloqueio ou comprime algo na nossa cabeça, na nossa psique, etc., isso é compensado em um outro lugar. Sim. Onde que você vê essa compensação acontecendo no caso de uma fobia criativa? Nossa, Profundo, né? Eu tô aqui. tem mais um livro. Nossa, eu sou o cara dos livros. Não necessariamente, vou te contar um segredo, não necessariamente eu leio todos os livros que eu Ótimo, nem cito. eu. Mas eu li a parte que eu cito, então tá ótimo. Eu li os títulos, né? E a sinopse. Não, tem um livro muito bom, esse eu li ele inteiro, porque eu fiz um trabalho na pós, que é O Poder do Hábito. Todo os nossos dramas, eles são compensados com sexo, drogas e rock and roll. Ou no mundo corporativo, com a falsa sensação de segurança. Ou a falsa sensação de controle. E aí a gente começa a questionar vários comportamentos de gestores ou culturas que mantêm um status quo, porque lá atrás, a memória delas, aí voltando para o divertidamente, quando eu resgato aquela situação semelhante, aquilo me dá medo. E aí fala, eu não quero viver com isso, então eu vou voltar para algo que, de certa forma, eu controlo mais. Eu esqueci essa pergunta. Na verdade, acho que nem... Como as pessoas lidam com isso. Então, como eu não sei lidar com as minhas emoções ou com essas situações de medo, eu crio uma falsa sensação a lidar com os meus medos, a conviver com eles. Eu vou para o caminho mais fácil, que é o controle, ou falsa sensação do controle. Eu conheço algo, eu sei que eu tenho que fazer isto nesta ordem. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Se mudar, já não é a mesma coisa, eu não vou atingir o mesmo resultado. E aí, a palavra da ordem é resultado. Como eu sou cobrado por isto, eu quero fazer exatamente o que eu tenho um pouco mais de certeza. Só que o medo vai estar aí, vira e mexe, ele vai chegar em você para te impulsionar para um novo aprendizado. Só que aí as pessoas vão cada vez mais mergulhando nas próprias certezas. E aí chega uma hora que ou elas precisam aí de novo de terapia, ou eu entro na tendência da moda, burnout. Nesse nível. Porque eu vou pressionando tanto que chega uma hora que o meu corpo desliga. Ele fala, não é por aí. Ou você morre ou você muda. E aí ele te dá esse alerta. Tem gente que continua, e aí antidepressivos, aí drogas, aí são drogas mais pesadas, para ver se a pessoa reage. Mas este é o caminho. Interessante. E a inovação nessa história? Coitado. Coitada da inovação. E aí a pergunta que eu ia fazer e que eu faço agora é: o que é inovação? Ótimo. Ótimo. Vou para vocês. Enquanto você toma uma aguinha. Pausa dramática. Inovação para a gente é tudo o que foi transformado com base num desenho de futuro mais humano ou mais próximo do que seja o humano. Então a gente entende inovação como uma das, enfim, um dos conceitos em que leva a gente a ser um ser humano mais integrado, a ser um ser humano mais feliz e mais saudável. Tudo que não gira em torno da saúde, e a gente fala em todos os campos, mental, profissional,
beira uma certa incoerência da inovação. Sim. Duas coisas legais. Uma que eu aprendi com a Marta Terenzo, que vocês já entrevistaram. Já fica aí a dica, escutem o podcast com ela. É uma obrigação, quase, É uma né? obrigação. É uma obrigação. A Marta é incrível. Mentora de vida, uma querida. E a definição que ela me ensinou e que cada vez mais faz mais sentido é que inovação é gerar e entregar valor novo para o outro. E aí a gente tem 3 palavrinhas muito importantes, que é valor novo para o outro. E aí a gente vem com a frase que a gente estava conversando nos bastidores sobre inovação social. E aí eu trago a fala do Bustani, que é um dos fundadores da Mandala, que ele fala que inovação social é pleonasmo. Toda inovação é para pessoas, é sobre pessoas. Então, logo, inovação é social. E se a inovação não abranger, não abraçar pessoas, não é uma inovação. Porque eu não tenho este outro. E aí, o que nós, como inovadores, ou as empresas que querem alcançar esse estágio, elas precisam entender que inovação é sempre para a audiência delas. Não é para elas, não é interna. Eu tenho que entender quem é este outro, quem é esta outra pessoa e quais são os valores delas. Qual é o sistema de valores que está sendo trabalhado naquele momento. E aí a gente chega para o que é valor. E aí valor, pela neurociência, um recorte, é o conjunto de emoções e sentimentos que resgatam memórias. E aí, de novo, divertidamente. Eu preciso entender sobre emoções. Emoções, a aula de neurociência, são reações fisiológicas. As 5 emoções que o divertidamente apresentam, alegria, raiva, tristeza, medo e nojinho, vão responder fisiologicamente. Você sente aquilo. Por isso que a gente fala emoções à flor da pele. A gente fala sentimentos à flor da pele. Emoções são respostas fisiológicas. É o seu cérebro entendendo o que está acontecendo e te colocando em alerta para isso. Sentimento é uma interpretação, um juízo de valor que você dá, é quase um símbolo sobre essa emoção. Então, todos nós temos as 5 emoções dentro do nosso cérebro, lá no comando e controle. Só que o que a gente faz com elas faz com que a nossa singularidade prevaleça. Então, nós temos raiva. A gente pode viver a mesma situação, só que você vai interpretar essa situação de uma maneira, eu de outra. E isto diferencia o sistema de valores que nos compõe. Então, quando a gente fala que inovação é gerar e entregar valor novo, eu tenho que entender quais são os valores hoje da realidade, do status quo da sociedade, dessa comunidade que eu vou projetar para, e mudar um novo valor, oferecer um valor, compreender que as emoções serão mudadas, que os sentimentos serão mudados. E aí uma coisa que eu acho que, para ilustrar muito significativamente, é exatamente o que o Steve Jobs fazia. Um dos superpoderes dele era distorcer a realidade. E a nossa realidade é extremamente pessoal, baseada nas emoções e sentimentos nossos. Então, como a gente tem que trabalhar para fazer inovação com emoções, com sentimentos. E aí a emoção é entender, este projeto gera o quê? Ele está gerando medo? Tá. Por quê? De onde é que está vindo este medo? E aí, quando eu começo a fazer essas perguntas, eu já chego em sentimentos. Tá, medo é um espectro enorme, mas é receio? Receio é uma interpretação do medo. Mas é receio do quê? Aí eu vou descendo para eu compreender o impacto emocional e sentimental que o meu projeto vai dar. E o quanto as pessoas, aí a Marta, voltando para a Marta, vão se conectar por emoções. E aí porque as histórias são muito importantes para isso. Se eu preciso entregar um novo projeto, eu tenho que alcançar essa inovação, eu preciso fazer com que elas se emocionem, eu preciso fazer com que elas saiam do status quo delas, do cotidiano, e que elas percebam que o que eu estou entregando é novo. E aí é novo porque ela nunca percebeu, ou ela não tinha visto aquela percepção. E
só vai ser novo, e aí já falando o que eu acho que vai vir em Divertidamente 2. Pela teoria de Ekman, a gente tem 6 emoções, então falta uma emoção. A sexta emoção-chave é a surpresa, que não é o medo. A surpresa vai falar sobre novidade, eu preciso me assombrar, eu preciso me surpreender com as coisas. Se um projeto, seja ele qual for, do tamanho qual for, não me surpreendeu, não chamou a minha atenção, eu não vou dar a mínima para esse projeto. Logo, não vai rebater, não vai ressignificar nenhuma emoção, nenhum sentimento, logo eu vou achar que, tá, legal. Só uma melhoria contínua. E aí, o segredo desses 3, gerar e entregar valor novo para o outro, inovação só será determinada pela sua audiência. Você não pode falar que cria inovação. Uma empresa não pode, na verdade, nem ter um departamento de inovação. Mas elas adoram ter, mas deixa elas. Deixa elas acreditarem que elas fazem inovação dessa forma. Porque inovação é um valor percebido. As pessoas têm que falar, caralho, isso é muito louco. Eu não entendi porra nenhuma, mas é muito louco. Não sei o que você está fazendo, mas gostei. Se você começa a ouvir isso, é porque você está realmente no caminho certo, você está fazendo inovação. E aí existe o contraponto da inovação, que é melhoria contínua, que é você ir lapidando e mudando um feature aqui, um feature lá. Inovação, qual que é a palavrinha? Incremental é só melhoria contínua, não é inovação. E inovação disruptiva, de novo, pleonasmo, porque toda inovação deve ser disruptiva. Ela tem que mudar o negócio, ela tem que questionar todas as partes, desde a presidência até o estagiário, de certa forma tem que estar incomodado. Se não existe um grau de incômodo, o seu projeto não é inovador. Uau! Posso. É isso. Eu fiquei com um registro na sua fala que é sobre a memória ou a história. Sim. Qual que. Eu acho que esse é um outro tema para um outro episódio que a gente vai gravar junto em breve. Coitado, nossa audiência vai pedir, por favor, não traz ele de novo. Ou não, né? Ou não, São eles que vão dizer, não é? A inovação não vem deles. Qual que é o papel da história ou da memória na inovação? E aí eu vou ampliar isso, fazer um recorte maior hoje. Qual o papel da memória e da história na inovação hoje? Preciso pensar. Porque eu vou trazer alguns insumos aqui. O que eu penso às vezes a gente esqueceu do que a gente passou. Isso é verdade. E aí a gente só replica uma coisa que já aconteceu. Acho que esse é um ponto. Pior é a gente esqueceu uma coisa que já aconteceu e não foi boa, e aí a gente acha que a gente está gerando uma inovação sem lembrar que foi ruim. Sim. Tá, eu acho que tem 2 lados aí. Nossa, eu estou visualizando numa tabela, mas vamos lá. São 2 dimensões. Uma da galera que está projetando. Então eu preciso entender as memórias, as histórias desta galera. E preciso, por outro lado, entender a memória, as histórias da audiência. Vamos fazer esse paralelo. E aí eu não vou chover no molhado, porque eu acho que a Marta já deve ter falado isso. E aí vocês, o nosso lindo, amado ouvinte, tem que ouvir o podcast dela. Mas, resumindo, histórias evocam memórias. Então, o meu projeto tem que contar uma história. Eu tenho que apresentar ele com uma narrativa. Isso vai fazer com que a minha audiência se interesse, então chame a atenção dela, e que ela ressignifique as memórias dela e que eu apresente um novo universo. Isto acontece em terapia. E aí, só abrindo um parênteses, o que um terapeuta faz? Ele entende a sua história, ressignifica os elementos e te entrega uma nova memória. Ele te entrega inovação. Quase isso. Você fala, uau, entendi. E ele só precisou falar e te dar uma porrada. Só. Né? Terapeuta é isso. Posto isso, que é o lado da audiência, dentro de casa, as empresas não fazem direito, ou pelo menos na minha vida profissional ou corporativa, gestão de conhecimento.
que é exatamente o que você falou. Eu não sei de certo ou profundamente quais são os projetos que são lançados, como eles são lançados, como eles foram projetados. Eu não tenho um banco de dados das histórias que aconteceram dentro de casa. Porque eu tenho uma empresa enorme, eu tenho vários departamentos, normalmente às vezes eles brigam por atenção do CEO ou do C-Level e viram uma briga egóica de quem manda mais, então eles não se conversam. Logo, se eles não se conversam, as histórias não são compartilhadas e as memórias não são compartilhadas. Posto isto, a gente tem hoje, aí é uma coisa que eu estou tentando compreender, porque as empresas estão num turnover muito grande de alta direção, que em 2 anos eu posso mudar o CEO e eu mudo a alta gerência ou a alta direção. O que isso é bom? Ressignifica, dá uma oxigenada, porém, contudo, todavia, entretanto, aqueles 2 anos de história são levados embora, são negligenciados. E aí eu não tenho aderência. A equipe que fica sente muito mais a mudança do que os aprendizados que ficaram. E aí quando você muda muito de departamento, você de novo tende a cair na sua zona de conforto ou na sua certeza, que a gente estava falando logo atrás, de, olha, eu propus várias coisas, eu já vi esta empresa mudar tanta coisa e não ir para frente, que a gente vai no que está certinho. Vamos ignorar essas outras histórias, ou essas novas histórias, ou esses novos modelos, e vamos no que tem. Ou por. E aí eu acho que é realmente. Não é nenhuma má vontade, mas é um comodismo, porque assumir risco custa caro. E assumir risco no mundo corporativo é colocar o seu emprego em dia. Em jogo, né? Não é nem em dia, é em jogo. E aí é um dos princípios que eu uso em aula, não está dando muito certo, mas que eu entre em sala de aula para ser mandado embora. Porque se eu não entro para falar o que eu tenho que falar, da maneira que eu tenho que falar, de questionar os alunos, de questionar os trabalhos deles, de questionar os processos criativos deles, eu vou replicar coisas que eles estão querendo. E aí não está dando certo porque eu estou lá há 4 anos e virei coordenador agora. E aí é muito engraçado que eu falo isso na reunião de coordenação e aí o diretor acadêmico fala, realmente não está funcionando, estou entendendo isso daí. Porque a gente precisa aprender a colocar em risco o que é certo. Eu tenho que colocar em risco o meu trabalho, eu tenho que colocar em risco o meu emprego. E aí, hoje, que é a palavrinha, a gente vive na configuração atual do nosso país, só para falar polêmica, está difícil. Perder o emprego, principalmente se você tem uma família, demanda um monte de energia. E às vezes é melhor a escolha eu me manter naquilo que eu sei do que eu arriscar. E aí o preço de arriscar vai pro beleléu. E aí eu tenho uma frase de um ex-chefe meu, que foi também ex-aluno, que é também um querido, que ele fala, quando o preço de mudar for menor do que o preço de ficar, as empresas mudam. E algum dia vai ser? Eu acho que quando cair um meteoro na Terra, talvez. Ou eu acho que um dia vai ser quando as equipes começarem a ficar cada vez mais doentes. E a gente está nessa tendência. Já deixou de ser sinal fraco. Era uma ou outra pessoa na empresa que tinha burnout ou que ficava doente cronicamente, agora tem mais gente. E aí a gente vai cair no clichê que a doença do século é a depressão e tudo mais, só que a gente precisa entender por que isso e qual é o meu papel como líder. A minha equipe não é nem que está feliz, ela está confortável, ela está assumindo o risco. Eu estou criando espaço para elas se questionarem, me questionarem, questionar a empresa. E aí isto vai abrir o espaço para o que a gente vai falar sobre inovação.
Para eu gerar valor, para eu gerar e entregar valor novo, eu preciso questionar tudo. Eu preciso questionar a cultura que eu estou, eu preciso questionar a minha equipe, eu preciso questionar os meus jeitos de fazer, eu preciso me questionar. E o quanto mais eu vou me abrindo para isto, mais possibilidades ocultas eu vou começar a enxergar. Então, inovar hoje está um pouquinho mais difícil. E aí, também, jogando clichê, porque a gente gosta de jogar clichês, a gente está no mundo VUCA, que é o volátil, o incerto, o complexo, o ambíguo. Desde sempre a gente viveu no mundo VUCA. O que a gente entende hoje, cada vez pela complexidade, é que quanto mais a gente compreende isso tudo, mais elementos estão no sistema. Logo, eu preciso lidar com muito mais coisas. Por isso que inovar hoje eu tenho que dissecar, estudar, eu tenho que ir atrás de muitos elementos. Por isso que inovar é difícil. Porque vai impactar não só o produto que eu vou entregar, mas vai reverberar na sociedade como um todo. E aí, se reverbera a partir de emoções e sentimentos, eu vou cair em crenças, eu vou cair em valores humanos. Hoje, a gente tem o sinal fraco que está se tornando uma tendência, que é da transparência em empresas. Nunca se falou tanto em você pensar no seu ecossistema como um todo e fazer com que ele se torne sustentável. Não só sustentável do verde, de meio ambiente, mas toda a cadeia da produção, seja ela de um produto, de um serviço ou de uma experiência, está lidando significativamente com as pessoas que estão ali dentro. Você está valorizando e pagando elas da maneira que tem que ser pagas. Você está realmente entregando de novo ou pensando, e aí sim, no meio ambiente, nos resíduos, nos recursos que você está usando e deixando, né, que um monte de dejetos e lixos, a gente está com uma consciência mais ambiental, uma consciência mais ecológica, uma consciência mais humana. Logo, isso traz mais elementos e faz com que eu ressignifique essas memórias, essas histórias. E aí eu acho que eu deixo não uma provocação, mas também de um Twitter / Instagram de um amigo meu, que é o @SaveADFiction, que é do Ale Santos. Ele lançou agora um livro, que é Rastros da Resistência, e o que ele faz de magnífico? Ele compreendeu que ele era uma das vozes para resgatar histórias afrodescendentes, de histórias de negros. Ele é uma pessoa negra, do interior de São Paulo, e o quanto ele percebeu que a hegemonia branca, isso é muito louco, realmente fez um monte de coisa errada. E aí, o quanto nós aqui somos homens brancos, a gente tem que entender que somos privilegiados exatamente por sermos homens e por sermos brancos. E o quanto as provocações do Alê vão fazer com que a gente entenda essas outras histórias. Entenda que existem outras memórias que a gente precisa ressignificar um monte de coisa. E exatamente é neste espaço que a inovação vai emergir. Que o contato com o outro, o contato com essas outras realidades, com essas outras histórias de vida vão permitir com que novos diálogos aconteçam. E a gente só vai conseguir mudar quando a gente realmente sentar com uma pessoa que a gente até então odiava ou a gente negligenciava e trocar uma ideia. Uma coisa que eu acho, assim, essencial nesse discurso é se conectar com a memória já existente ou com as narrativas já existentes ajudam a gente a também se encontrar nessa conexão Sim. do eu lá no começo da nossa conversa, que ajuda você começar a compreender e ter um lugar para receber essas fobias. Sim, e aí, nossa, só para ser bem polêmico. Aí a gente começa a entender o espaço da educação e entender, eu vou ser crítico, Por favor. o desserviço do governo frente a isso. Quando a gente não entende a nossa história, a gente
tem a tendência de encarar o que alguém me contou como verdade. Se eu não compreendo o que aconteceu lá atrás, eu não vou ter este lugar de reconhecimento, de identificação. E não que eu vou consertar a história. Eu só não posso replicá-la. E aí é uma das coisas que eu acho que o Alê Santos traz, e o quanto não é necessariamente da sociedade, mas várias histórias que a gente vem replicando, vários padrões comportamentais, vários paradigmas, e que a gente vai, tá, entendi de onde é que vem, só que hoje, na atual configuração da sociedade, não funciona mais. E eu só vou ter isso se eu perceber essa história, se eu me permitir falar, nossa, tá, errei. Nossa, sou um péssimo ser humano. E o quanto isso tá, agora vamos mudar. E não tem um vitimismo, não tem esse lugar de, inclusive, de se vangloriar por essa desconstrução. É nosso dever. Eu acho que o mínimo nosso é se desconstruir, é olhar para o outro e falar somos iguais. E aí, mais uma referência. Yuval Harari, em Sapiens, nos relembra que somos animais. Seres humanos são animais. E que a gente já fez muita merda. A gente já dizimou muitas outras raças, muitas outras possibilidades de humanos. Porque o Homo sapiens sapiens chegou uma hora que, não que emergiu, mas que soube se juntar e que virou a curva da evolução. E que a gente precisa entender que a gente, como animais viciados em poder, fazemos merda para manter as nossas histórias, a nossa falsa sensação de segurança, os paradigmas cujos quais a gente está mais acostumado. E aí uma coisa muito louca do cérebro, ele tem dois processos bem paradoxais. Ao mesmo tempo que o meu cérebro gosta da novidade, então por isso que eu tenho que sempre entregar novo, ele busca isso. Ele deseja se expandir com novas experiências. Eu tenho um processo de economia de energia. Então é muito mais fácil eu manter um hábito, manter um paradigma, do que toda hora eu ter que ressignificar tudo, toda hora ter que pensar em novas coisas. Só que aí o quanto eu me defendo ou eu me escondo atrás dos paradigmas que eu não quero perceber. Total. Tá profundo, Total. né, essa Muito, conversa. muito. É isso. É isso, né? E eu acho que nessa configuração, é uma coisa que a gente vinha conversando um pouquinho antes de começar, eu acho que assim, a gente já chegou num ponto de vista que o design thinking tá morto. E eu queria muito te ouvir, porque o porquê que tá morto, ou enfim, ele já nasce morto, que história é essa, por quê? É muito engraçado porque faz, acho que 3 anos que eu fiz essa palestra, o Design Thinking está morto. Eu tenho que revisar. Pedem aqui nos comentários para ver se a gente faz ela de novo. E aí, por que eu acredito, ou eu cheguei nessa conclusão? Para isso, a gente tem que entender a história do Design Thinking. O Design Thinking tem o nome do design, porque é o pensamento que os designers fazem desde sempre. Então, sempre existiu essa convergência, divergência, divergência, convergência, double design. Sempre existiu no pensamento artístico, no pensamento criativo, não é novidade. O design thinking como conceito e como abordagem é quase como um golpe de marketing, quase. Porque eu pego aquilo lá que era restrito a um grupo e faço ele ficar acessível para várias coisas, ou para várias instâncias e vários tipos de pessoas. Quando eu pego algo que era particular de um grupo e levo ele para outro, eu tenho que traduzir e que, de certa forma, eu tenho que jogar a régua lá embaixo. Então, eu jogo bem no superficial sobre a teoria, sobre todos os processos de pensamento por trás desse abre e fecha, abre e fecha. Quando eu faço isso, eu torno o design thinking acessível e replicável.
Quando o meu cérebro percebe que algo replica, ele mata, porque não faz mais sentido. Então, quando o design thinking, e aí ele morreu pelo próprio calcanhar dele, isso que é mais legal. Quando ele ganha fama, quando ele começa a extremamente ser estruturado, eu ter versões de sprints que acontecem em uma semana, ou tem de workshops que acontecem em 3 horas, ou eu posso fazer a metodologia do design thinking em 1 hora. Super dá para fazer isso. Quando eu começo a replicar, a recortar, ele começa a perder relevância. Porque quando uma metodologia se estabelece, ela morre. Ela não é já uma metodologia viva. Eu já não consigo ressignificar mais. Ela chega num ponto de melhoria contínua que, ok, próximo. E se ela cabe para tudo, ela não cabe para nada. Muito bem. Então, quando eu tenho design thinking para educadores, design thinking para hospital, design thinking para sistema público, design thinking para não sei o que, design thinking para sobrancelha, tô brincando. É porque tem design de sobrancelha, claro. Então é ótimo. Deve ter um design thinking para sobrancelha, certeza. Ele começa realmente a não fazer mais sentido. Ele vira mais uma metodologia ou até uma ferramenta. Quando você começa a falar que é uma ferramenta, aí você fala, já. Porque ele vira mais um utensílio. E aí eu acho que é essa palavra. Ele vira um utensílio. E aí uma das coisas, pensando em processos criativos, ou o que eu faço em aula, você não precisa ficar estudando todos os processos. Porque senão... antes, vamos voltar. Edita isso. Quando a gente fala de processo, a gente tem a palavrinha da moda que é um mindset. Eu encaro o mindset como um álbum de figurinhas. Então, quanto mais figurinhas você tiver, quanto mais cards, melhor vai ser o seu jogo. É quase como um Yu-Gi-Oh!, um Magic. Quanto maior o seu deck, mais possibilidades que você tem. Então, imagine que como cada card é uma metodologia, uma ferramenta. E aí, o segredo não está em você se apaixonar por metodologia. Então, você não pode se apaixonar pelo design thinking. Você tem que entender em qual contexto, micro ou macro, o design thinking pode, de certa forma, ser válido. Ou qual pedaço dele pode ser válido. Porque a gente tem, didaticamente, o abre e fecha. Mas quem disse que eu não posso fechar primeiro? Ou quem disse que eu não posso prototipar primeiro o que eu tenho para começar a partir daí as minhas investigações? Quem disse que eu não posso trazer o cliente para dentro e que eu tenho que ressignificar toda hora, no meio do processo, o real problema? A pergunta é, o que é um problema? Eu preciso procurar um problema? E aí é uma outra das grandes críticas minhas ao design thinking, é ficar solucionando problemas. Às vezes você não tem um problema. Só que aí você fica procurando um problema, você vai achar um problema. Só que aí às vezes você força a existência de um problema para ser resolvido. E tem um outro ponto que é muito bom isso, porque às vezes você cria um problema, mas na verdade ele é um objetivo. Sim. Então, assim, é muito clássico, assim, a gente começa uma conversa com, enfim, uma empresa, etc. Aí eu falo, qual que é o problema que vocês têm, né? Enfim, eu quero te entender, você, né? Quem é você? Não, ó, Pedro, o meu problema é eu não consigo, eu preciso aumentar meu faturamento. Eu falo, tá, não, calma, isso é um objetivo. Deixa eu falar com sua psicóloga, porque aí eu quero entender o teu problema. Por que você quer aumentar? Então. Não, e mesmo quando você determina um primeiro problema, aí você chega no meio e aí você chega no real problema. Aí você descobre que não é muito bem aquilo e que, assim, não faz sentido nem aumentar as vendas. Não é nem o problema o ponto de venda, não é problema nada. É realmente não faz sentido o projeto. Ou não faz sentido o produto que a galera quer vender, porque já não é mais aquele momento. E chegar nesta consciência de se desapegar dos seus próprios processos é um trabalho exímio. E é muito louco porque eu vendi muito design thinking na minha vida. Todo mundo parece que, todos falam, né? Você não entrou mais, você foi demitido do mundo do design thinking, agora você está se vingando um pouco.
Mas o quanto é você realmente olhar para você e falar o quanto do meu discurso, o quanto da minha prática é realmente verdadeira. E o quanto, e aí eu acho que é uma pulga atrás da orelha, que é você se defender atrás. Ah, as empresas compram isso. Por quê? Ah, as empresas ouviram falar em design thinking, então elas vão procurar design thinking. Quem disse? Eu já ouvi várias empresas falarem, não me traz design thinking. Isso grandes. 100%. Mas faça o que você quiser depois. Então, o que eu escuto de muita gente? Ah, a gente vende, ou a gente fala que usa, só que aí a gente não usa. Então você está mentindo. Então para de usar, para de escrever, para dar um próximo passo. E aí o grande segredo do deck ou do mindset é você descobrir qual é o seu processo, qual é a sua metodologia, ou qual é o seu jeito de criar, o seu jeito de fazer com que as coisas aconteçam. E que ele é extremamente particular. Ele pode se inspirar em algumas partes, em alguns recortes já pré-existentes, como o próprio Design Thinking fez. Ele só juntou um monte de coisa e ofereceu os próprios 3 pilares do Design Thinking, não é dele, e está aí torto direito em vários lugares. Para quem não sabe, experimentação, colaboração e empatia. Tá vendo? Eu sei, eu dou uma ótima aula de Design Thinking, mas ele está morto. E aí a gente precisa realmente se desapegar das coisas. E aí eu acho que vale... Eu gosto de falar, né? Mas tudo bem. Tem uma frase que é muito clássica, que é pensar fora da caixa. A caixa somos nós mesmos. Tudo que a gente aprendeu, então todos os processos, todas as metodologias, todas as ferramentas, todos os nossos paradigmas estão dentro dessa caixa. E aí imagina que tudo isso são brinquedos e que chega uma hora que eu tenho que doar esses brinquedos, eu tenho que doar minha caixa, eu tenho que pensar fora dela. Eu tenho que abrir espaço para outras coisas entrarem. Se eu fico muito apaixonado, e aí eu vejo muita gente apaixonada pelo Design Thinking, principalmente. E assim, existe um ganho, porque o Design Thinking parece que renova energia, renova votos. Ele tem este ganho. Só que vai até a página 10, porque ele não resolve o mundo. E a própria galera do Design Thinking sabe que não resolve o mundo, então pode resolver. E o quanto é difícil se desapegar, porque é difícil até entender que o Design Thinking está morto. E precisa. Desapega, tem várias outras coisas. Cria outra coisa. Vai pensar, sei lá, no seu jeito. E aí abre oportunidade para você criar a nova metodologia hype do mundo. Sabe uma coisa que eu falo aqui? Eu falo assim, meu, vai no cinema, vai ler um livro, é coisa chata, né? Coisa chata. Fica aí. Eu tenho vários haters, eu tenho hater. Mas são bons. Eu adoro. Ter uma taxa de 10% de hater é bom, é verdade. Dizem que é métrica de sucesso. Quando você tem hater é porque você fez muito sucesso. E aí, assim, eu tenho pessoas que vão nas palestras falar que Design Thinking existe e vem me questionar. Porque não aceito. Eu falo, meu amor, lide com isso. Vai fazer terapia. Vai pegar. Exato. Porque eu acho que o Design Thinking, por ele ser bem replicável, ele contar uma historinha bem bonitinha, eu sei o que eu tenho que fazer, ele ajuda a manter a minha zona de conforto. Claro. Eu sei exatamente, agora eu estou abrindo. Logo depois eu vou ter que fechar. Logo depois eu vou abrir. Então me dá uma tranquilidade de saber onde é que eu estou indo. Só que propor, não é nem fazer. Propor inovação não é seguir uma linha. É navegar no mar, no meio de uma tempestade. Isto é propor inovação. E mesmo assim, você tem que ter a consciência de que tudo que você pode fazer não necessariamente será visto como inovação. E aí volta para casa, toma um chá, um café ou uma cerveja e vai pensar do porquê. Do porquê não foi. E às vezes e aí uma das minhas grandes críticas aos eventos de inovação
são cases ou histórias muito certinhas. Ninguém fala sobre o quão difícil foi, o quantos de erros tiveram para eles chegarem até ali. O quanto as histórias de, entre aspas, fracassos vão me contar muito mais e vão me inspirar muito mais do que sucesso. E aí tem uma entrevista que eu dei para o blog da SPM, que eu recomendei, se você quer fazer inovação, pare de ir em eventos de inovação e vá brincar com crianças. Pronto. Simples. E aí o quanto a galera falou, eu não consigo. Eu falei, então, exatamente, vai fazer terapia. Claro, se você não consegue brincar com uma criança, porque você não consegue se enxergar ali, né? Você acha que não pertence àquele lugar. Gringon, a gente. Nossa, a gente foi para lugares tão profundos. E eu tenho uma última pergunta para a gente fechar e ela é mais simples, enfim. Tranquilo. O que é a vida? Amo. Droga, me veio. Eu vou trazer o que me veio. E eu sou um cara de referências, então me veio a frase do Cortella, que a vida é o que acontece entre o seu nascimento e a sua morte. Mas, sendo criativo que sou, acho que a vida é a sua jornada criativa. É o quanto você vai criar coisas, espaços e a si mesmo e deixar de legado por aí. E aí tem, eu acho que, dois grandes segredos do tio Gringon, que é o maior produto criativo que você vai fazer na sua vida é você mesmo. Então você vai se criar a cada dia. A gente está se criando nessa conversa. A nossa audiência vai se criar nos ouvindo e isso vai reverberar. E o quanto eu tenho que perceber que eu sou um produto criativo de mim mesmo. Posto isto, todas as minhas criações, sejam elas produtos, serviços ou até os filhos que eu tenho, são criações e extensões da minha alma. Então, quanto mais eu conectado com a minha alma eu estiver, mais impactantes ou mais profundas serão essas criações. Então, acho que a vida é você criar, você ter uma jornada de criações que falham, que impactam e que te ajudem a perceber quem você é. Ótimo, uau. Gringon, obrigado de novo por estar aqui. Assim, foi um papo esplendoroso. Eu vou ficar ouvindo meu próprio podcast. Falei, nossa, gente, que louco isso. Foi muito bom, foi muito bom. Fico feliz. E assim como eu, acho que deve ter uma série de pessoas que querem fazer teu curso, tua pós, querem te conectar contigo, enfim. Como é que as pessoas acham o Gringon? Como é que elas acham tua pós? Boa. Eu tenho um Insta, eu não sou uma pessoa muito digital, eu tenho várias crises, inclusive existenciais no mundo digital, mas o meu arroba é @gringon no Insta e no Twitter. Pode me chamar lá que eu respondo, inclusive de madrugada, porque a gente já não dorme, então estamos aí. Na SPM, o nome do curso é Criatividade e Ambientes Complexos. Vai ser lançado agora no final deste ano e vai abrir as vagas em 2020, mais ou menos. Sigam no Twitter e no Insta, porque eu vou postar várias coisas de eventos abertos e ações que a gente vai fazer para divulgar o curso e construir diálogos e conversas complexas com a criatividade. Então, é isso. Eu vou fazer. Será muito bem-vindo, vai ser divertido, tem disciplinas bem diferentes, pensando na SPM. A gente tem disciplinas como o próprio pensamento complexo, a gente tem antropologia e criatividade. O curso começa com essa disciplina, para entender como a sociedade se determina a partir das próprias criações dela. Tem disciplinas do tipo arte, ciência e magia, e como isso impacta a criação. Tem entretenimento fantástico, tem linguagens criativas, tem economia criativa. Então, tem novas propostas de
entender a jornada de conhecimento a partir realmente do que a gente estava falando sobre vida, que é a partir das suas criações. É uma grande aposta, a gente está mudando, tem vários segredos ainda que a gente não pode contar, mas... E aí, assim, falando o quanto é a extensão da minha alma este curso. É um curso que eu gostaria de fazer, é bem capaz de eu estar na primeira turma, mesmo coordenando-a, porque são temas e diálogos, eu acho que a gente está vendo mais do que disciplinas, são realmente conversas diferentes, propostas novas, para você compreender o comportamento criativo e a cultura de inovação. Então, todos serão muito bem-vindos. O perfil do curso são pessoas loucas, pessoas que gostariam de... Tô brincando. Mas que desejam realmente compreender a criatividade numa amplitude muito maior e que desejam ser líderes criativos que vão mudar o mundo. E o quanto a criatividade vai abraçar as 3 ações. Já vamos deixar o gancho para uma próxima conversa, que a criatividade é maior do que imaginação, criação e inovação. A inovação está dentro da criatividade. E o quanto essas 3 ações chaves vão determinar a sua jornada. Nossa, excelente. Bom, assim, se você ainda não se interessou, é quase uma obrigação você seguir o Gringon para ficar antenado nesse curso de pós. E, bom, quero agradecer também você, ouvinte, que ficou aqui com a gente. Que aguentou, que refletiu, que deu pausa, mas que voltou. Que voltou e que provavelmente já buscou um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta para se tratar. Sim, sim. E é isso, fica conectado com a gente tem outras entrevistas com outras pessoas, a gente já citou muito a entrevista da Marta, que é uma obrigação, ouvir, obrigação civilizatória, ouvir. Muito legal, né? Eu agradeço muito e acho que a gente vai conversar mais vezes. Com certeza, com certeza. Obrigado, Gringão. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Até mais.